Bom dia. Então, vamos falar do curso de operador de guindalto, mais conhecido como caminhão Munk ou Munk. Vamos para as características, falar do conteúdo programático do curso de guindalto. Unidade 1, características dos guindaltos e seus principais usos, tipos de guindaltos, componentes básicos dos guindastes e guindaltos. Unidade 4, características da atividade, operador de guindalto e a unidade 5, estudo de ringue. Unidade 6, planejamento e movimentação e movimentando a carga com o guindalto. Unidade 7, conceitos operacionais dos guindastes e guindaltos. Unidade 8, aspectos operacionais dos guindastes em guindaltos. Unidade 9, segurança e sinalização para a operação dos guindaltos. E unidade 10, conversão de unidades. E aí a gente vai para a unidade 1, que fala sobre as características dos guindaltos e seus principais usos. Objetivos: conhecer alguns atributos básicos dos guindaltos e apresentar seus principais usos. Os guindaltos são um tipo de veículo que surgiu em função da necessidade de deslocamento vertical de massas em grandes alturas, mas que permitisse maior mobilidade com os guindastes. E aí a gente já vê aí os equipamentos aí instalados aí nos caminhões, ou seja, no caminhão, na Scania, é o equipamento guindalto. E aí a gente vai falar da origem, né? Como surgiu o nome Munk, a origem do Munk. O equipamento articulado hidráulico foi inventado por volta de 1940 na Suécia. Em 1946, para solucionar o problema da indústria madeireira, foi acoplado ao caminhão para içar e transportar toras. O equipamento foi trazido para o Brasil por uma família norueguesa, cujo sobrenome era Munk, permanecendo esta denominação até o dia de hoje. Ou seja, muitos profissionais hoje são operadores de guindalto, eles conhecem mais por Munk. Se perguntar sobre equipamento de guindalto, uma boa parte dos profissionais ele não conhece o nome guindalto. Agora, se fala Munk, o Munk ficou conhecido há muitos anos atrás pelo fato dele de ser o sobrenome aí de uma família aí que veio para o Brasil, a família norueguesa. Então, a gente vai e permanecendo até hoje, né? O sobrenome Munk. E aí a gente vai para a definição de guindalto. É um conjunto mecânico movido com um circuito hidráulico montado sobre chassi de caminhão, dimensionado para realizar trabalhos de elevação e transferência de materiais, com princípios de funcionamento por braços articulados e telescópicos, atuados por cilindros hidráulicos através de um sistema formado por tomada de força, eixo, cardão e bomba hidráulica, operado através de um comando direcional
que é o banco de válvula constituído por alavancas, ou seja, o sistema de comando, né? O sistema de comando do caminhão guindalto, do MUNC, é um sistema de comando por meio de alavancas, né? Onde cada alavanca tem a sua função na movimentação do equipamento. A utilização dos guindaltos. Esse é o tema. Um guindalto é basicamente constituído de um chassi de caminhão com um equipamento de guindastes instalado sobre ele. O funcionamento deste equipamento depende de uma relação matemática entre a capacidade de força do equipamento e o ângulo em que se encontra o material a ser erguido. A utilização dos guindaltos. Guindalto é dividido em duas partes. As partes que são divididas, o guindalto é mecânica e a parte hidráulica, são a parte mecânica e a parte hidráulica. As características construtivas são 8. Tem o orímetro, que marca a hora trabalhada. A gente tem a tomada de força, que é um sistema de acionamento, que é acionado para poder o equipamento entrar em funcionamento em seguida. A gente tem o eixo cardan, a gente tem a bomba hidráulica, filtro de óleo hidráulico, reservatório de óleo hidráulico, comando dos equipamentos, que são os comandos de alavancas do equipamento, mangueiras e cilindro. Os cilindros são aqueles que no equipamento tem o cilindro horizontal e o cilindro vertical, né? Ele fica ocupado no equipamento para poder erguer esse equipamento e dar longitude a ele e ampliar esse equipamento. Esse equipamento ele é ampliado por meio de lanças, as aberturas de lanças fazem parte faz com que haja extensão nesse braço aí do equipamento guindalto. E aí vamos para a regulamentação legal, né? Os operadores de equipamento de transporte motorizados deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho e portarem um cartão de identificação com o nome de fotografia em lugar visível, ou seja, um crachá de identificação. Então, o curso é da NR11, norma regulamentadora, número 11. Ou seja, o crachá identificado, o crachá no uniforme do operador, para poder, com esse crachá, ele está identificado para exercer a sua função. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para revalidação o empregado deverá passar por exame de saúde completa. Ou seja, o curso tem a validade de 12 meses, de 1 ano, curso de capacitação. E as atualizações a cada ano. A norma NR 11.1, norma de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como assessores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, ponte rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Ou seja, manutenção do veículo, da máquina. A
Característica dos guindaltos e seus principais usos. A gente vê aplicações. Os guindaltos apresentam uma gama de aplicações temporária ou permanente, por exemplo, construção civil, instalação de outdoors, indústria de equipamentos pesados, armazéns, portos, terminais de carga, manutenção da rede elétrica pública, onde tem um dos guindaltos, né? Eles se fazem também presente nesse tipo de atividade. E aí a gente vai para a manutenção, né? As características dos guindaltos são os principais usos. Manutenção de rede elétrica é o primeiro tipo de atividade que os guindaltos eles também estão presentes. Uma das aplicações mais comuns para a manutenção de transformadores elétricos que ficam instalados no topo dos postes. É necessário o auxílio do guindalto, porque permite que o técnico acesse o equipamento sem, ou melhor, em segurança. Ou seja, o equipamento tem essa funcionalidade e é direcionado também para essa atividade de uso de postes, com postes, e também na questão da rede elétrica, na troca de luminária. Então ele tem essa função imprescindível aí nessa atividade. Os veículos de guindalto devem possuir equipamento de acordo com o serviço em que serão utilizados. Alguns possuem uma cesta aérea isolante e são utilizados para erguer pessoas, ou seja, tem um cesto que eles são utilizados na parte de iluminação pública, e alguns deles possuem a questão do cesto acoplado, né? Tem os cestos acoplados, eles são cestos isolantes, tem os cestos isolantes de uma unidade e tem ele duplo, onde pode ser executado esse trabalho com mais de uma pessoa e maior comodidade. Outros possuem trava de segurança nos cilindros, escada de extensão, rádio trocalizado e etc. A escolha do melhor modelo de chassi e de carroceria de caminhão depende do uso mais frequente que será dado. Nos modelos utilizados para manutenção de rede elétrica energizada, é expressamente proibido fixar a escada na lança do guindalto, bem como no cabo mensageiro telefônico ou na rede secundária. Transportar pessoa na carroceria do caminhão, caminhoneta ou no cesto aéreo. Transporte de pessoa, que é proibido, uma prática, uma não conformidade. Isso deve proibir esse tipo de atividade. Mesmo com autorização de execução de serviço pelo Departamento de Estrada de Rodagem, que é o DER. As pessoas somente devem estar na carroceria ou no cesto quando o caminhão estiver parado, logicamente. O caminhão parado, tudo bem. O caminhão em movimento é expressamente proibido. Os guindaltos possuem um guindaste instalado sobre chassi de caminhão. Isso permite maior flexibilidade e independência de deslocamento. Além de permitir maior flexibilidade de usos, pois além de possuir carroceria, os equipamentos passaram a apresentar elementos acoplados, como eu bem falei, elementos acoplados que são os cestos isolantes. Atualmente são imprescindíveis para diversos serviços
e na movimentação também de grande carga, de grandes cargas. E vamos para os tipos agora de guindaldos. Objetivo: conhecer as principais características operacionais dos guindaldos, apresentar os diferentes tipos de guindaldo, segundo algumas características operacionais. De acordo com suas características físicas, eles podem ser classificados em caminhão guindaldo, guindaldo com guindastes montados sobre caminhões comerciais. Unidade 2, tipos de guindaldo. É seguida o tipo de guindaldo. Caminhão guindaldo pode ser constituído de lança articulada ou telescópica, sendo utilizado com frequência no transporte de materiais para a obra, em áreas confinadas e principalmente para cargas leves. Ou seja, o guindaldo ele tem múltiplas funcionalidades. Guindastes montados sobre caminhões comerciais são guindastes montados sobre a estrutura de caminhões comerciais convencionais. Geralmente são produzidos a partir de encomendas, o que limita a capacidade de carga do guindaste, que depende da capacidade de carga do próprio caminhão. E aí a gente já vê aí o guindaste aí, ou seja, o guindaldo, né, fazendo içamento de uma máquina, várias imagens com ele já na elevação de carga. Características operacionais dos guindaldos. Como vimos anteriormente, o guindaldo é um tipo de veículo utilizado para erguer, movimentar e rebaixar cargas. Possui um equipamento guindastes instalado sobre chassi do caminhão ou sobre caminhões convencionais, normalmente constituídos por uma torre equipada com cabos e rodanas. E aí a gente vamos para as características operacionais do guindaldo. Baixa capacidade, suporta entre 6 e 8 toneladas, alcance vertical aproximadamente 12 metros e o giro é de 360. Ou seja, 180 para cada lado, né? Isso aí é o alcance vertical aí, aproximadamente 12 metros, que é justamente quando o guindaste está em movimento, ou seja, o equipamento está em movimento do guindaldo e o profissional, o operador, ele começa a abrir as lanças daquele equipamento para poder atingir um alvo, para poder realizar um serviço. Então, o alcance total com todas as lanças abertas, tanto as lanças hidráulicas quanto as lanças manuais, ela chega a 12 metros de comprimento, aproximadamente. O local deve ser sinalizado, o local na realização desse serviço deve ser sinalizado por meio de equipamentos de proteção coletiva, que são os cones rodeados e também acoplado com fitas zebradas. Média capacidade, suportam entre 8 a 16 toneladas, são a capacidade que ele suporta. Alcance vertical entre 12 a 16 metros e o giro horizontal 360 graus. Ou seja, quando a gente fala 360 graus, o giro dele não é o giro de um lado, é a soma. Ou seja, 180 para um lado e 180 para o outro. Ok? Alta
capacidade suporta entre 12 e 18 toneladas, alcance vertical entre 16 a 20 metros e o giro também horizontal 360 graus. Seguindo ainda a unidade 2, tipo de guindaltos, guindalto tipo Munch, possui um braço articulado telescópio ou articulado telescópio e é usado para cargas e descargas, em geral, de máquinas ou equipamentos que passam a ser amarrados e içados. Içamento de carga, né? Amarração e içamento de carga. E é considerado trabalho de movimentação com cargas, principalmente envolvendo caminhão, guindaltos, Munch. É uma atividade extremamente perigosa, por conta das cargas suspensas. Carga suspensa é sempre uma atividade perigosa, onde as pessoas não podem ter acesso ou circular próximo dessa carga quando ela estiver em movimento. Ou seja, quando ela tiver altura, quando ela estiver lá no alto. E aí a gente seguindo aí, é um caminhão com guindastes articulado que oferece precisão e rapidez e possibilita um ganho de produtividade. Pois além de executar o serviço de içamento, o Munch também transporta cargas, transporte de cargas. A gente já vê aqui na primeira figura, aqui, logo ao lado direito, aqui, a gente já vê um Munch, caminhão Munch, ou seja, o caminhão guindal, ele patolado, né, o sistema de patolamento, que são os braços, esses braços laterais aí, que servem para apoiar no solo, né, para dissipar a força, né, da carga. A gente já vê uma imagem aí onde eles atuam também inicialmente numa máquina, a máquina no alto. E ainda a conclusão da unidade 2. Os modelos mais comuns alcançam de 15 a 20 metros de altura e possuem capacidade para 10 toneladas, ou seja, se deve cumprir a exigência aí do manual do fabricante. O equipamento, se tem a capacidade para pegar 10 toneladas, é 10 toneladas. Ou seja, pega sempre abaixo de 10 toneladas. 10 toneladas é o limite. Sempre pegar na capacidade de carga 10 toneladas, aquilo que manda aquela orientação que manda o fabricante. E essas mesmas orientações ele contém um gráfico que fica instalado, colado no próprio equipamento guindal. Lá fala sobre o giro da lança e a capacidade de carga daquele equipamento. Alguns modelos possuem capacidade de até 18 toneladas, ou seja, quando o equipamento tem capacidade de 10 toneladas e se pega mais de 10 toneladas, tem risco de quê? Tem risco de estourar um cilindro daquele, o cilindro do próprio equipamento, né? E aí comprometer também as mangueiras hidráulicas do equipamento, e aí pode também causar um tombamento daquele caminhão guindal, pelo fato do excesso de carga. O excesso de carga é sempre uma atividade perigosa. Então todo operador tem que seguir aquilo que é determinado para aquele equipamento, que é o que está no manual do fabricante. Nunca pegar carga acima da capacidade do equipamento. Pegar sempre abaixo da capacidade de carga. A capacidade máxima é o limite. Ok? Então, por medida de segurança, pega sempre abaixo da capacidade de carga. Para não comprometer, para não ter o risco de comprometer a segurança do operador, em termos de equipamento, aconteceu de
pode quebrar uma lança daquela ali, uma abertura de uma lança, pode penar, pode tombar. Então, a parte de segurança ela é obrigatória o cumprimento dela. A parte da segurança é obrigatória. E o manual do próprio fabricante ele determina que a capacidade é aquela. Norma regulamentadora também determina que o operador ele cumpra com aquela capacidade que é estabelecida para aquele equipamento. Essa é a orientação geral. A maioria dos guindaltos possui carroceria, o que permite carregar, transportar e descarregar. Para içamento das peças são usadas cintas especiais para içamento de cargas, cabo de aço ou corrente. Ou seja, a gente tem a questão das cintas, que as cintas são os equipamentos de amarração. Essas cintas elas devem ser inspecionadas. Essas cintas não podem e não devem estar deterioradas para não comprometer a segurança da carga e nem a segurança do operador que vai estar operando aquele guindal. Sempre inspecionar as cintas de segurança, as cintas, para ver as condições daquelas cintas, e na cinta estragada, deteriorada, sem condições de segurança, informar para o empregador, para o encarregado, para o gerente, pessoa ligada para se tomar uma providência em relação àquele equipamento. Também temos não só as cintas especiais para saber da carga, também temos os cabos de aço corrente, que devem ser também inspecionados. Cabos de aço e as correntes. Aí partimos agora para a unidade 3, saímos da unidade 2 e partimos para a unidade 3. Apresentar os principais componentes auxiliares dos guindastes e apresentar demais componentes dos guindaltos. E aí a gente já vê aí a classificação aí dos guindaltos, né? A gente já viu o equipamento instalado, né? No chão, é a imagem do guindalto. E aí sempre os componentes dos guindastes. Os guindastes são componentes dos guindaltos e apresentam uma série de acessórios para realizar o trabalho de suspensão e movimentação de cargas. Dentre esses podemos citar o botão, a bola peso, contrapeso, cabos de aço do guindaste, polias extras e também as linhas. E falando de cada componente individual, a gente vai partir para o moitão. Os guindastes possuem tipos distintos de moitões, cada um para o seu uso específico, com capacidade de carga diferenciada. A escolha do moitão para içamento e movimentação de carga depende da capacidade de carga necessária. É importante observar que o peso do moitão deve ser considerado no cálculo da carga bruta a ser içada pelo guindaste. Você tem que levar em consideração. Ora, se eu tenho uma movimentação de carga, minha capacidade máxima de carga do equipamento é 10 toneladas, e eu tenho uma carga lá com 10 toneladas, o peso do moitão também ele entra. Ele é contabilizado também nessa carga. Então, o peso do moitão ele vai passar mais de 10 toneladas, que é o valor limite aí dessa carga. Então, se tem um moitão, então a carga tem que ser 10 toneladas, tem que ser menos de 10 toneladas para poder inserir também o cálculo, que é o peso também do moitão, na movimentação, no içamento e na movimentação daquela carga. Levar em consideração também o peso do moitão.
É importante observar que o peso do moitão deve ser considerado no cálculo, repetindo, da carga bruta a ser içada pelo guindastes. Bola peso, também denominada de moitão secundário. A bola peso possui uma esfera metálica que trabalha com o peso na linha auxiliar, criando tensão no cabo. Em alguns guindastes, a bola peso é equipada com polias, as quais permitem a montagem de mais de uma passada de cabo. Contrapeso. Contrapeso é uma carga adicional colocada no guindaste para aumentar a capacidade da máquina quanto à estabilidade que é o tombamento. Existem basicamente 3 tipos de contrapeso, sendo eles: contrapeso estandarte, que é o padrão, é fixo ao chassi giratório. Contrapeso adicional no chassi superior é aquele adicionado na obra, conforme especificação do fabricante. E o contrapeso adicional fora do guindaste, que é montado sobre rodas que se distanciam do guindaste. Cabo de aço do guindaste. Os cabos de aço presentes no guindaste podem ser divididos em 2 categorias: o principal e o auxiliar. O jambe, que é o jambe, é um acessório auxiliar montado na ponta da lança ou extensão do guindaste. Esse equipamento permite formar ângulos em relação à lança. É chamado ângulo offset. Slingas, acessório flexível usado em armações para içamento de cargas com comprimento definido e com olhares nas pontas, para facilitar a fixação. Estabilizadores. Os estabilizadores ou patolas são equipamentos que dissipam para o solo as tensões que atuam no guindaste quando este está em operação, dando maior estabilidade aos guindastes. Ou seja, são as patolas, que são os estabilizadores, são aqueles braços hidráulicos, né? Aqueles braços hidráulicos, que eles apoiam no solo. Tem 2, geralmente eles são 4, são 2 na parte traseira e 2 na parte dianteira do veículo. Um desses 4 braços aí hidráulicos são os estabilizadores, ou as patolas, eles ficam apoiados sobre o solo, dando maior estabilidade e também segurança, né? Da estabilidade e a questão da segurança para o operador. Não só também para o operador a segurança, mas também evita o risco de acidente, né? Evita o risco de acidente. O caminhão guindado patolado, além de trazer estabilidade para o equipamento, também elimina o risco de tombamento, de acidentes. A gente vai para a bomba hidráulica e o sistema de comando, né? Bomba hidráulica e o sistema de comando, que é aquele que a gente vai direcionar a abertura de patola, né? Esse sistema de comando. Eles têm a finalidade, essas alavancas, a abertura de lanças, e tanto eles são acionados esse sistema de comando de alavanca para abrir lança, que é aumentar, ou recolher lança, que é diminuir. Também é levar a lança, fazer o girar essa lança de um lado 380 graus, 180 para cada lado. Também aciona também o sistema de patola, sistema de patolamento, que é os braços no solo. Então essa é a função, entre outros, essas são as principais funções aí do
sistema de comando que é instalado na parte, geralmente na parte dianteira do guindaldo. Geralmente, pode ter também, existe um ou outro na parte traseira, dependendo do equipamento que esteja instalado, mas geralmente é na parte dianteira aí do caminhão guindaldo. E aí segue o modelo, né? A gente tem tanto patola, como foi dito, né? Patola traseira, como patola também dianteira, que são aqueles braços. Tem extensão do braço que abre para os lados, e tem o sistema de patolamento, que é o cilindro, aquele equipamento ele apoiado no solo. A extensão dos braços é o aumento das. A extensão é o aumento que é abrangido de um lado para o outro, é a extensão desse braço. E o sistema de patolamento é aquele que vai ficar apoiado sobre o chão, fica direto no solo. A gente vê o cilindro também de elevação, né, que é aquele cilindro de elevação que fica, como foi dito, tanto na parte de baixo do equipamento, como também ele fica tanto na vertical quanto na horizontal do equipamento. Guindaldo acoplado, né? O guindaldo acoplado que estávamos falando aí, que está acoplado ali no equipamento. E aí a gente parte para outros acessórios, que é a garra pantográfica, tora, a garra pantográfica, unha também são os acessórios. E aí a gente vai para outros acessórios. Cesto aéreo simples, que é um só, e temos o cesto aéreo duplo, que são os dois juntos. A gente tem a perfura 3, outro acessório. A gente tem a clamshell, que é outro acessório. Temos também sacapostes e temos também paleteira. E temos também as ligas de correntes, temos também as manilhas que servem para ajuste. Temos também exemplo de montagem, temos os grampos para cabos de aço e temos os cabos de aço aqui montados. Temos as cintas de poliéster, né, que eu estava falando agora há pouco. Essas cintas ela deve ser inspecionada, ela tem um tempo de uso, certo? O operador ele deve atentar para a vida útil aí dessas cintas de poliéster, não só as cintas, mas também cabo de aço e as correntes. Fazer sempre aquela inspeção ali dentro do sistema de checklist, né? Deve ter um checklist para poder fazer aquelas anotações naquele documento. E aquele checklist que é anotado, as irregularidades, as não conformidades, deve ser passado para o responsável, para o gerente, para o supervisor e para o empregador posteriormente. Temos também aí o mix de acessórios, né? Diversos acessórios aqui, pequenos. Temos ali manilhas, temos também os ganchos com papagaio, temos também ali
várias bandeiras também, entre outros. E aí a gente conclui aí a unidade 3, conclusão da unidade 3, a escolha do conjunto de equipamentos que será instalado no guindaldo deve ser feita considerando a adequação destes equipamentos ao seu uso. O conhecimento sobre os equipamentos é importante para que o operador de guindaldo possa se adaptar e entender todo o seu funcionamento, minimizando os custos e garantindo melhor eficiência no processo. E a gente parte para a unidade 4 e vai falar um pouquinho dos objetivos, né? Que são as características. Vamos falar dos objetivos. Anteriormente a gente tem as características da atividade, operador de guindaldo e agora os objetivos. Apresentar os aspectos relevantes da classificação brasileira de ocupações, que é a CBO, para a profissão de operador de guindaldo. Conhecer a formação, experiência e condições gerais de exercício da profissão.